Fala, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando, né, mais um encontro, né, ou seja, da gente, mais uma videoaula. Só que hoje o nosso encontro, né, a gente sabe que é às terças-feiras, né, ou seja, o nosso encontro é de história, beleza? Então vamos lá, né, gente, capítulo novo, né, ou seja, a gente encerrou, né, ou seja, toda aquela parte, né, das principais civilizações antigas, né, então a gente estudou bastante, né, sobre incas, astecas e maias. A gente viu, né, ou seja, que essas sociedades eram bastante desenvolvidas, né, tanto nos seus aspectos urbanos como nos seus aspectos tecnológicos, assim também como já existiam, por exemplo, grandes civilizações, ou seja, grandes aglomerados de pessoas, né, vivendo nas cidades, como a gente viu, né, nas sociedades como os incas, astecas e maias, sociedades coletoras e caçadoras, como os tupis-guaranis e os sioux. Lembram, gente, que eram as tribos indígenas? Então, a gente viu bastante riqueza também dentre os reinos africanos, né, assim. Então, a gente viu, né, galera, na verdade, toda uma fase, né, que predominou bastante, que foi na fase do período moderno, né, ou seja, da Idade Moderna. Quando a gente fala na Idade Moderna, galera do sétimo ano, é sobre o período, principalmente o quê? Período das grandes navegações, né? Lembra daquele ditado, né, que o professor fala que é o início do novo mundo, né, e o fim do velho mundo, né? Tem essas falácias aí a respeito disso. Por quê? Porque eles estavam descobrindo um novo mundo, né? Ou seja, tinham descoberto a América, né? A América precisava ser colonizada, então precisava trazer escravos e tudo mais, beleza? E tudo isso aí os europeus foram, né? Ou seja, né? Disseminando e exterminando, na verdade, né? Vários outros povos, né? Vários outros reinos, né? Como a gente viu. Beleza? Agora, gente, a gente parte para o capítulo 4, né, onde ele tem um tema principal que é o renascimento científico e cultural, né? Ou seja, o que seria esse renascimento, beleza? Esse renascimento, galera, é simplesmente a visão das pessoas, né? Ou seja, a visão da sociedade naquela época, ou seja, é praticamente uma ruptura, né, no que a sociedade estava acostumada, né, a ver, beleza? Então, tanto que o que a sociedade estava acostumada a ver sobre o lado científico, né, e o que a sociedade naquela época, né, principalmente da Europa, né, estava acomodada ou acostumada a ver no aspecto cultural, né? Então, por isso que vem com esse nome, né, de renascimento, ou seja, está renascendo uma nova era, né? Ou seja, a gente está entrando em uma nova era. E essa nova era, né, ou seja, justamente o que a gente estava vendo praticamente na última aula, né, nas últimas aulas, né, que era a gente viu bastante a Idade Moderna. Foi o período das grandes navegações, o período, né, ou seja, das primeiras formas de globalização, de formas de aculturação, perdão. Então, né, ou seja, o processo transformador do renascimento mesmo que a gente vai começar a ver. Agora a gente vai começar realmente a pegar um pouco, né, da Idade Média, né, que é antes das grandes navegações, antes da Idade Moderna, né? Então a gente pega um pouco da Idade Medieval, né, ou seja, para chegar até a Idade Moderna, né? E a gente vai começar a estudar esse momento de transição de uma idade para outra, ou seja, de um período histórico para outro. Beleza, gente? A transição, ó, vamos pegar o enunciado do texto aqui, ó. A transição da fase feudal para a Idade Moderna, né, apresentou algumas mudanças e rupturas que levaram a sociedade europeia a viver novas experiências, tá bom, galera? Como eu falei, né, ou seja, novas experiências. Eles estavam acostumados demais nas mesmices, né? Que o professor vai falar o que são essas mesmices de sempre que eles viviam. Dentre essas mudanças, destacaram-se o renascimento comercial, ou seja, surgimento das grandes navegações. Então tinha aquela ideia, né? Ou seja, de que a Terra era quadrada, que os barcos iriam navegar, iriam cair no mar tenebroso, né? Ou seja, no mar negro. Então iriam encontrar, por exemplo, dragões de 5 cabeças, dragões de 3 cabeças, enfim, iriam encontrar vários, né? Ou seja, essas teorias conspiratórias que falam por aí, né? Ou seja, então, a gente tem aí um renascimento comercial, utilizavam-se daquela época de tecnologias, né, muito avançadas para a época. Então, se a gente hoje em dia, né, tem naves espaciais que levam o homem à Lua, né, que levam o homem a Marte, a Júpiter, Saturno, levam a outros planetas, naquela época eram os barcos, né, ou seja, eram as caravelas que os homens
né? Ou seja, fabricavam e na verdade, aquela época ali, para o período, era tecnologia de ponta, né? Então, navegar era preciso, né? Ou seja, renascimento comercial. A gente também tem a formação dos estados nacionais, né? Ou seja, a formação dos principais estados no mundo, né? Ou seja, os estados formados por povos, né? Ou seja, formados por territórios, né? Que se identificam com o território, com aquele determinado lugar e que obedece a um sistema de governo, seja um rei, né? Seja um imperador ou seja um presidente, né? Então a gente vai discutir tudo isso aí, né? Então é um renascimento também científico, né? Ou seja, do período da ciência e cultural também, porque, ou seja, a gente estava com outros tipos de culturas, ou seja, aos nossos olhos, né? Não era mais só apenas a cultura europeia, enfim, é isso ali. A gente estava com outras culturas para admirar e tentar cada vez mais, né, decifrar o que eram essas culturas. Na verdade, fica bem claro que foram transformações que atingiam diretamente setores como a economia, a política e a cultura. Beleza? Então, é necessário entendermos, né, que a Igreja Católica havia sido uma das instituições políticas que não tinha sofrido sérias consequências diante da queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando que essa queda do Império Romano, né, é o que marca, na verdade, a transição de uma época para outra. A queda do Império Romano, né, ou seja, é um símbolo do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, beleza? Pelo contrário, né, durante a Idade Média, fortaleceu-se, nesse aqui no papel da igreja, fortaleceu-se economicamente, uma vez que a maioria dos seus integrantes eram senhores feudais. Em outras palavras, indiretamente, a igreja controlava a economia feudal. A gente sabe muito bem, né, da influência muito grande da Igreja Católica dentro, né, ou seja, desses principais regimes políticos, né, de dominação em massas, como, por exemplo, como tinha antigamente, como o feudo, né, ou seja, como as classes, né, ou seja, como as classes por faixas, né, ou seja, como, por exemplo, a burguesia, né, ou seja, como, por exemplo, a nobreza, e que a igreja fazia parte disso ali. Né? Isso aí era um grupo que faziam parte de a nobreza, a burguesia e o clero, né, que é a igreja, beleza? A influência dos católicos foi vista também durante a formação dos estados nacionais em muitos países, como a Inglaterra. Diante disso, fica claro que a Igreja Católica influenciava a sociedade europeia e, consequentemente, fazia o uso da estratégia para consolidar esse domínio. E uma das formas era o controle cultural, né? Ou seja, então a Igreja tinha realmente esse poder muito grande, né, de dominar realmente a grande massa de pessoas, né, durante a Europa, ali diante da Europa. Não é à toa, né, gente, que a gente tem hoje em dia ainda como a maior religião, né, ou seja, do mundo, é o cristianismo ainda, beleza? Então a gente sabe que ele foi bastante presente, né, na formação histórico e cultural deste mundo, né? Ou seja, a Igreja Católica sempre esteve presente, tanto e é exatamente isso, né? Ou seja, tanto na produção cultural também como na produção científica. Então, o que a igreja falava, as pessoas costumavam acreditar, beleza? Então, por exemplo, se a igreja falava que a Terra era o centro do universo, né? E que o Sol e os demais planetas giravam em torno dele, né? Em torno dela. Isso aí já foi um pensamento da igreja, né? Então, tipo, quem era contrário a esse tipo de pensamento, né, a igreja praticamente mandava caçar, né, ou seja, mandava matar e tudo mais, beleza? Isso aí era um predomínio muito grande, né, da produção do cultural e científica da igreja, ou seja, as pessoas só acreditavam no que a igreja falava. Quem viesse falar contrário à igreja era o errado, beleza? E isso para os povos daquela época, tá bom? Então, ó, toda a produção cultural e científica tinha como base as explicações que a igreja fornecia para os fenômenos da elaboração e divulgação da própria igreja, beleza? Ou seja, tinha todo um apanhado. Aqui a gente tem, por exemplo, imagens que marcam, né, o antropocentrismo, né? Ou seja, o homem como centro do universo, beleza? Ou seja, já dá uma ênfase aí de que o homem é o centro do universo, ou seja, que o homem, né, ele acaba sendo a pessoa que busca todas as explicações para, né, os mistérios do universo e os mistérios da natureza, beleza, gente? Então a gente tem aí também, né, uma boa parte, né, do renascimento científico e cultural, né, que diziam que durante a Idade Média houve uma estagnação, né, ou seja, só a nobreza tinha que ter poder, né, assim como a Igreja Católica, e isso a gente conhece como, por exemplo, a Idade das Trevas, beleza? E depois disso, né, ou seja, em contrapartida, essas influências religiosas elas acabaram se rompendo, beleza? Cada vez mais, tá bom, gente?
Fica aí o exercício para vocês realizarem. Página 78, questões 1 e 2. Tá bom, gente? Tchau. Essa foi a nossa videoaula. A gente continua na próxima.